entenderam? Vocês entenderam essa questão da espectrofotometria de uma forma geral? Então tá ok. Pessoal, agora nós vamos falar a respeito da microscopia. Ou seja, o microscópio é o nosso melhor amigo, né? Vamos dizer assim. Na rotina, né, num laboratório de análises clínicas, num laboratório de reprodução humana, num laboratório de pesquisa, nós usamos o microscópio com grande frequência. Todos os dias, né, profissionais de saúde, biomédicos que trabalham nessas áreas, utilizam então o microscópio, tá certo? Só que aí a gente precisa ter uma noção, né, de como esse microscópio funciona, qual é a teoria envolvida em torno do funcionamento do microscópio. Porque é preciso que a gente entenda a teoria, conheça aí quais são as partes, né, do microscópio, as estruturas de funcionamento, para que aí quando chegue a aula prática a gente tenha já mais uma noção de como manipular, né, de como manejar esse equipamento. Pessoal, em linhas gerais, para que serve um microscópio? O que vem a vocês na cabeça, assim, de cara? Qual é a primeira ideia que vocês têm quando eu falo para vocês de microscópio? Tá correto. Análise de bactérias, vírus. Essa foi a resposta do Ronaldo, da Cris, análise de materiais. Tá bom. Exatamente. Então, o que a Lara falou é muito importante. As outras respostas também são corretas, mas a ideia principal por trás do microscópio seria isso: ver partículas que não são visíveis ao olho nu, tá? Então, bactérias não são visíveis a olho nu, vírus não são visíveis, não é isso? Alguns materiais também não são visíveis a olho nu e necessitam ser ampliados para que a gente possa visualizar, não é isso? Então, os micro-organismos que precisam ser ampliados para que nós possamos visualizar, eles são melhor observados com o uso do microscópio, não é isso? Então, pessoal, a ideia básica por detrás do microscópio é justamente essa: ampliar aquilo que nós não ampliar o campo de visão. Ou seja, se nós não conseguimos identificar uma célula ou uma bactéria a olho nu, nós precisamos então de um equipamento que nos ajude a fazer isso, certo? Quando a gente olha para uma placa de cultivo bacteriano, nós conseguimos ver alguma coisa ali. Mas aí vocês poderiam perguntar, mas quando eu olho a placa de crescimento bacteriano, eu não estou enxergando? Sim, você está enxergando uma colônia, que é como se fosse uma população de bactérias, certo? Então, quando você olha, por exemplo, para uma cidade, você vê várias pessoas. É isso, como aí fazendo um paralelo com as colônias. Uma cidade tem várias pessoas, então você consegue visualizar na placa como se fosse as colônias, as bactérias aglomeradas. Mas se você precisasse ver uma pessoa por uma, vamos dizer assim, comparando aí o exemplo da cidade, trazendo, por exemplo, da placa bacteriana, nós não conseguiríamos visualizá-la individualmente, apenas a olho nu, certo? Aí a pergunta da Sabrina: tem diferença entre micro-organismos com bactérias? Sim, os conceitos eles são diferentes, né? As bactérias são micro-organismos, mas nem todos os micro-organismos são bactérias. Então, quando nós falamos de micro-organismos, nós estamos falando também de vírus, de protozoários, de alguns vermes, não os vermes adultos, porque os vermes adultos, alguns podem ser visualizados a olho nu, tá? Então, micro-organismos
são aqueles organismos nos quais nós precisamos de auxílio do microscópio para visualizar, tá certo? Então, o que eu quero dizer para vocês? Vírus, bactérias, parasitas, alguns protozoários e eumintos aí são micro-organismos, tá? Todos os micro-organismos podem ser visualizados pelo microscópio óptico? Não. Existem alguns micro-organismos que necessitam de um microscópio mais aprimorado, que nós não vamos falar muito a respeito dele, nós vamos apenas citá-lo, que é o microscópio eletrônico. Como não é muito utilizado na nossa rotina, na verdade é utilizado mais na rotina da pesquisa, nós vamos focar naquele que é utilizado na nossa rotina, que é o microscópio óptico, tá bom? Aumenta 1000 vezes, é isso mesmo, Ronaldo? Tá, então vamos aí começar a falar sobre a microscopia. Pessoal, então, enquanto o slide carrega, o microscópio, como nós já adiantamos aí que vocês me ajudaram, é um instrumento utilizado para ampliar e observar estruturas pequenas que dificilmente são visíveis ou até mesmo aquelas que são invisíveis a olho nu, tá? Como vocês me deram um exemplo, os micro-organismos, tá bom? O microscópio óptico, ele utiliza a luz visível. Se ele utiliza a luz visível, a gente já tem aí em mente que é um comprimento de onda da luz visível, né? Como a gente já viu lá no espectro de luz. Então, o microscópio, ele utiliza a luz visível e um sistema de lentes de vidro que ampliam, né, as imagens das amostras. O microscópio óptico composto, que é a forma como atualmente ele é melhor conhecido, ele possui basicamente, pessoal, duas partes, né? Vamos assim dividi-lo. A parte mecânica, né, que suporta e permite o controle da parte óptica. Aqui eu tenho um pouquinho de desconfiguração, porque aqui na verdade eu tinha uma seta, não uma lua. Não sei se para você está parecendo uma lua, mas é uma seta, né? Eu não colocaria uma lua aqui. Enfim, nós podemos então dividir o microscópio basicamente em duas partes, sendo a parte mecânica, que são ali os aparatos que vão dar o suporte para permitindo assim o controle da parte óptica. E os componentes ópticos são aqueles que vão fornecer, propriamente dito, a imagem ampliada no objeto de interesse, tá bom? Certo? Pessoal, os primeiros microscópios, eles datam mais ou menos do ano de 1600 e é um pouco incerto, ainda não é completamente esclarecido quem terá sido o autor do primeiro. Existem várias personalidades, né, envolvidas no desenvolvimento do microscópio, até que se chegue à ideia do microscópio atualmente, mas não existe assim um autor propriamente dito. Alguns locais falam um, outros falam outro, mas existe aí um consenso que vários pesquisadores ou personalidades estiveram envolvidas no desenvolvimento deste importante aparato, tá? Por volta aí de 1595, o holandês Zacharias Janssen, que era um fabricante de óculos na época, desenvolveu um aparato que não era então chamado, né, de microscópio, com duas lentes simples convergentes, chamadas de objetiva. Aqui está demonstrado para vocês como era esse aparato, né, bastante simples, e aqui havia uma ocular, tá? Pessoal, uma época aí mais ou menos próxima, né? Tá carregando aqui os slides. Tá um pouco lento, muita paciência. Bom,
Por volta aí de 1650, Robert Hooke fabricou um microscópio óptico que lhe permitiu observar um pedaço de cortiça. Esse nome, pessoal, ele não é estranho, provavelmente, porque Robert Hooke, ele também foi a pessoa que deu aí o nome que nós conhecemos hoje às células. Ele observou pequenos pedaços de cortiça, como demonstrados aqui na figura à direita, né? E ele denominou esses pequenos pedacinhos, pequenos quadradinhos de células. É por isso, então, que as células que atualmente nós conhecemos são chamadas dessa maneira, graças a Robert Hooke. O estudo da citologia, exatamente, Ronaldo. Então, pessoal, a popularização do microscópio óptico, no entanto, é atribuída a um cara chamado Anton van Leeuwenhoek. Até anotei o nome dele aqui, porque para mim, pessoalmente, é um pouco difícil de pronunciar. Então, como nós vimos, outras pessoas estiveram também envolvidas nos estudos e na construção do microscópio óptico da forma como nós conhecemos atualmente, embora assim não haja um consenso exato de quem chegou no modelo do microscópio óptico ou o conceito de microscópio óptico. Eu acredito, na verdade, que tenha sido aí uma soma de conhecimentos, né, que veio aí a ser mais associada ao Anton van Leeuwenhoek por conta de ter sido o modelo que mais se aproximou ao conceito que nós temos hoje. Mas para que vocês tenham uma ideia, existem também alguns dados que também atribuem uma participação, inclusive, de Galileu Galilei na constituição do que nós conhecemos hoje por microscópio. Obviamente foram anos de pesquisa, anos de desenvolvimento e anos de aprimoração, tá? Então, pessoal, temos aqui a estrutura do microscópio, mas vocês podem estar se perguntando, isso é extremamente divergente do que nós conhecemos hoje. Eu também concordo, é extremamente divergente, né? Como eu disse para vocês, foram um conjunto de conhecimentos que foram se acumulando progressivamente, vários pesquisadores foram agregando conhecimento ao que nós temos hoje conhecido como microscópio. Bom, pessoal, eu tinha feito aqui uma animaçãozinha para facilitar para vocês, mas eu não sei porque aqui ele tirou minha animação do meu slide. Então eu vou demonstrar para vocês através desse pontinho vermelho. Vocês conseguem ver o pontinho vermelho se movimentando? Tá certo. Então, pessoal, nós vamos começar o estudo das estruturas que compõem o microscópio, inicialmente aí pela parte mecânica. Então, a parte mecânica inclui a base, estão vendo aqui em vermelho a base, tá? Que é chamado também de pé, né? O que é a função da base? Como o próprio nome diz, a função da base é fornecer o apoio a todos os componentes do microscópio. Faz sentido, né? Então, eu tenho aqui para vocês demonstrado um microscópio e temos aqui demonstrado também uma figura correspondente ao microscópio. Depois, pessoal, nós temos o braço, que é também chamado de coluna. Aqui nós temos a estrutura desse braço ou coluna, né? Mais conhecido como braço, demonstrada aí pela setinha em verde ou pelo círculozinho aqui em verde. O braço, ele está fixo à base e ele serve de suporte para as lentes. Aqui estão as lentes oculares e aqui as lentes objetivas. Vamos ver melhor depois. E também a platina, que é esse retângulo aqui em preto, tá? É onde a gente vai colocar a nossa lâmina.
Nós temos também, pessoal, o que nós chamamos de tubo ou canhão, que é isso daqui, ó, aqui tá branco, não dá para ver direito, mas seria como demonstrado aqui, é como se fosse uma caixa, né, que dá então o suporte para as lentes oculares na extremidade superior do microscópio. Então, pessoal, dentre as estruturas que compõem a parte mecânica, nós vimos aqui pé ou base, braço e tubo ou canhão. Por enquanto, tranquilo, né, pessoal? É muito importante que a gente conheça essas estruturas para que depois nós possamos fazer o manuseio correto, né, do microscópio. Por exemplo, por ser extremamente sensível, a forma correta de transportar um microscópio, por exemplo, lá na sala de aula, vamos supor que eu quero transferi-lo de bancada, é pelo braço. Eu não posso pegar de forma nenhuma pela platina, nunca pelas objetivas, jamais pelas oculares. Eu posso até segurar na base, né, e no braço. Assim é a forma correta de transportá-lo, certo? Então, vamos dar continuidade ainda falando sobre a parte mecânica. Quais outras estruturas compõem a parte mecânica? Então, pessoal, nós temos aí uma importante estrutura que está demonstrada aqui em preto, que é a platina, tá? A platina, pessoal, é a base de suporte e fixação da lâmina, tá? Não só da lâmina, mas, por exemplo, também eu posso observar também placas de cultivo, né, utilizando o microscópio, tá? Mas ela seria, então, a minha base de suporte e fixação da lâmina, que seria o principal aparato que nós vamos analisar, né? Ela tem uma abertura central. Essa abertura central é essa daqui, pessoal. É por onde vai passar a luz, certo? E as pinças que estão destacadas aqui à esquerda são aquelas que vão auxiliar a fixar, né, temporariamente a lâmina nessa estrutura aí denominada de platina, tá? Pessoal, aqui nós também temos o que nós chamamos de charriot, que é também conhecido popularmente como carrinho. Toda vez que eu movimento, que eu giro o charriot, a platina ela vai para cá e para lá. É assim que eu movimento a minha lâmina, tá? Uma vez que ele está fixa pela pinça, né? Ela está bem fixada aí pela pinça. Inclusive aqui nessa figura eu tenho uma lâmina fixada aí pela pinça, né? Fixada no sentido de imóvel, tá, pessoal? E quando eu giro o charriot para a esquerda ou para a direita, eu movimento a lâmina que está fixa na platina, certo? Então, aqui a figura à direita mostra uma outra ótica de visão da platina, tá certo? Essa estrutura aí que inclui não só a pinça, mas também o charriot. E é como se fosse uma mesinha, onde a gente vai, uma pequena mesinha, né, ali no microscópio, onde a gente vai realmente colocar a nossa lâmina e no meio tem um buraco onde é possível passar a luz, justamente aí que vai incidir na nossa amostra. Tá bom? Tudo bem? Vocês têm alguma dúvida em relação a isso? Bom, enquanto vocês digitam, isso na verdade são duas oculares e as objetivas variam, né? Normalmente são 4, mas a gente já vai ver, tá bom? Já já a gente tira a dúvida. Pessoal, ainda na parte mecânica, nós temos o que é chamado de revólver. O que é isso, pessoal? Ele é o suporte das lentes objetivas. Como o Ronaldo falou aí, existem 2 tipos de lentes no microscópio, as objetivas e as oculares.
mas elas fazem parte da estrutura óptica do microscópio, por isso a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas, como eu disse para vocês, a parte mecânica é aquela que dá suporte à parte óptica, então as duas estão intimamente relacionadas. Aqui nós temos o revólver. O que seria isso? É essa estrutura em preto, as objetivas estão fixadas a ele e é uma estrutura que vira, pessoal. Então, quando eu for trocar de objetiva, eu posso movimentar essa estrutura que é chamada de revólver. É o suporte das lentes objetivas. Permite aí trocar a lente objetiva, então, rodando um eixo. Então, pessoal, fiquem atentos para não confundir com as lentes objetivas. As lentes objetivas, elas estão acopladas, né, ao revólver, mas as lentes não fazem parte dessa estrutura, tá certo? Aqui, ó, mostra para vocês também sobre um outro ângulo. Seria aqui o suporte, então, das lentes objetivas. Tudo bem? Pessoal, aí finalizando a parte mecânica do microscópio, nós já falamos então sobre a base, correto? O braço, o tubo, a platina, que tem o charriot e a pinça, e agora falamos do revólver, que é aquele que vai dar suporte às objetivas, que vai permitir que a gente mude as objetivas de lugar. Nós vamos falar então do micrométrico e do macrométrico. Pessoal, o que são isso? O que são esses botões? Perdão, pessoal, aqui antes eu bati a ponta esse horário. Bom, esses botões que estão localizados aqui na primeira figura, aqui à esquerda, nós temos em 1 o macrométrico, que é o maior, e em 2 o micrométrico, que é o menor. É exatamente isso, eles permitem o ajuste da imagem. De que maneira? Quando eu coloco a minha lâmina na platina e fixo com auxílio da pinça, eu preciso focar a minha imagem, tá? Os ajustes mais grosseiros, entre aspas, ou seja, a aproximação e o distanciamento da lâmina em relação às objetivas, ou seja, para cima e para baixo, eu vou fazer com o macrométrico, tá? Ele permite os movimentos verticais da grande amplitude da platina, certo? Então, para cima e para baixo, eu vou utilizar o macrométrico. O micrométrico, pessoal, seria como se fosse o foco propriamente dito, o ajuste fino, tá certo? Então, por exemplo, se a gente estiver fazendo uma aula prática e eu preciso que vocês observem um tecido específico, tá? Pode ser que quando eu ajuste ali o foco e passe para vocês, um de vocês, e vocês falam, não estou enxergando, está tudo embaçado. E aí, que botãozinho vocês teriam que mexer para ajustar o foco, ou seja, fazer um ajuste fino, tá? Na imagem. Seria o micrométrico. Então, ambos os botões, eles vão permitir, né, movimentos verticais para cima e para baixo da platina, que vai estar ali com a nossa lâmina de interesse. Só que o macrométrico, ele vai permitir aí os movimentos maiores, né, quando a gente estiver iniciando o processo de leitura da lâmina. Quando eu já tiver um foco, eu vou ajustar minimamente ali, fazer ajustes finos com o micrométrico. Mas o micrométrico também não varia de forma, não altera também de forma vertical a platina? Sim, mas o movimento é muito sutil, entendem? É somente ali mesmo para a gente ajustar o foco. Como eu disse para vocês, o foco de uma determinada imagem ele pode variar de pessoa para pessoa, né? Então, pode ser que para vocês esteja nítido e para mim eu preciso fazer um ajustezinho, para mim está nítido, para vocês precisam fazer um ajustezinho. E esses ajustezinhos, ou seja, os ajustes lentos e pequenos, são feitos pelo micrométrico, tá?
uma coisa que é muito importante é o seguinte, a gente, quando coloca a mão pela primeira vez no microscópio, a gente tende a fazer movimentos muito bruscos, né? Com o macrométrico principalmente. Então, o que é mais importante é que quando a gente esteja iniciando os nossos estudos, que a gente trabalhe sempre na menor objetiva, que vai ser a que tem contato, que vai ter a maior distância em relação à amostra. Nós já vamos ver. Porque aí, se vocês subirem com tudo o macrométrico, não corre o risco de quebrar a lâmina. Se eu tiver, por exemplo, na objetiva de 40, que tem um contato muito mais próximo com a lâmina, a probabilidade de quebrar é muito grande. Exatamente, é bastante suave. É exatamente como o Ronaldo está falando. Para a gente achar o foco, mais ou menos depois de muitos anos, a gente já mais ou menos sabe qual a altura que a gente deve colocar para iniciar aí o processo de conseguir o foco ideal da imagem, né? Mas, obviamente, sempre tem que ter muito cuidado, tem que ser com muita calma para não quebrar nem a lâmina, nem as lentes. A lâmina até que vai, dependendo da amostra, né? Se tiver mais material biológico. Agora, as objetivas, aí sim seria um probleminha, né? Porque aí seria bem mais carinho do que a lâmina. Bom, pessoal, então, entenderam aí? Vocês entenderam para que serve o macrométrico e o micrométrico e a diferença entre eles? Sim, Ronaldo falou que sim. O restante do pessoal tá aí. Cris, Daniel, Ana, Vitória, todo mundo. Miller, Rafael, Tyler. Então, tá bom, pessoal. Beleza. Vocês entenderam, então? Nós vamos passar para o próximo slide. Agora, pessoal, nós vamos falar sobre os componentes ópticos. Nós falamos da parte mecânica do microscópio. Vamos revisar novamente? Que é a base, o braço. Nós temos também a platina, nós temos o canhão, o revólver e uns nomes estranhos, né? Mas é isso. E temos também o botão macrométrico e micrométrico, tá? Então, revisamos aí: base, braço, canhão, revólver, macrométrico, micrométrico e a platina, tá bom? É importante que a gente conheça e entenda a função de cada parte do microscópio, tá bom? Pessoal, agora os componentes ópticos, tá certo? Vou mostrar para vocês primeiramente individualmente, depois a gente coloca aí no contexto do microscópio como um todo. Pessoal, primeiramente nós temos o condensador. O que o condensador vai fazer? Ele é um sistema que é formado por duas lentes, com um sistema de lentes convergentes, ou seja, convergente é isso aqui, a luz está aqui, né? Vamos supor que a luz é isso aqui, está aqui na base, e o condensador está logo em cima. Ele vai condensar a minha imagem em direção à lâmina. É um sistema de lentes convergentes que orientam e distribuem a luz emitida de forma igual pelo campo de visão do microscópio, certo? O condensador, ele é ajustável, assim como o diafragma, que está aí intimamente relacionado ao processo de regulação da quantidade de luz que atinge o campo de visão do microscópio, tá? Através de uma abertura que fecha e abre em um diâmetro semelhante ao que nós temos aí da estrutura das câmeras, das máquinas fotográficas, tá? Individualmente, nós temos aqui um condensador à esquerda e à direita um diafragma. O condensador e o diafragma, eles estão bem pertinho, vocês vão ver aí nas figuras próximas. E como eu falei para vocês, ambos também controlam aí a intensidade de luz que incide sobre a minha amostra.
O condensador, ele vai para cima e para baixo, ele tem movimentos verticais. Enquanto o diafragma, eu consigo abrir e fechar. Então, é exatamente como está demonstrado na figura à direita. Aqui nós temos, à direita nós temos duas imagens, né? Nós temos, a primeira é como se o diafragma estivesse aberto e a segunda com o diafragma fechado. Esse pequeno acesso, vamos dizer assim, esse pequeno acesso, quando a gente puxa, ele abre. E quando a gente faz o movimento contrário, ele fecha, tá? Então, as primeiras estruturas, condensador e diafragma. São o quê? Componentes ópticos. No próximo slide, esperando aí que ele carregue. Espero que ele carregue. Então, pessoal, continuando aí aos componentes ópticos, nós temos, além do condensador e do diafragma, a fonte luminosa, que é extremamente importante. Onde que fica essa fonte luminosa? Aqui à esquerda, nós temos a base do microscópio, não temos? E temos aqui uma setinha em rosa. Aqui, pessoal, essa setinha vai controlar a intensidade de luz. A luz está aqui, ó. Estão vendo? E aqui à direita nós temos apontada pela seta vermelha a luz, tá? E aqui, pessoal, onde eu estou mostrando nesse momento a bolinha vermelha, é o que nós chamamos de diafragma. E aqui, o condensador. Esse botãozinho aqui, ele controla a altura do condensador. E estes botãozinhos laterais, eles controlam a abertura do diafragma. E aqui nós temos a fonte luminosa, tá bom? Então, a fonte luminosa, atualmente utiliza-se a luz artificial, né? Que é emitida por uma lâmpada que já vem incluída no próprio microscópio, com um interruptor, né? O interruptor tá aqui, pessoal. Estou circulando aqui em vermelho neste momento. Aqui é onde a gente liga e desliga o microscópio. E nós temos também um botão que permite regular a intensidade da luz. Qual botão? Esse aqui apontado em rosa, como eu falei para vocês. Então, pessoal, revisando. Aqui eu tenho a base do microscópio, a fonte de luz, um botão que permite controlar a intensidade da luz, localizado aí na lateral, o botão que liga ou desliga o meu microscópio, e aqui à direita nós temos aqui a fonte de luz, temos outra visão do condensador, acoplado justinho aí ao diafragma, temos aqui a platina, temos a pinça que ajuda na fixação da lâmina. Aqui não conseguimos ver o charriot, mas ele deve estar mais ou menos aqui, tá bom? Então, se vocês não têm dúvida, nós vamos para o próximo slide. Pessoal, aí nós chegamos num ponto que é o ponto que o Ronaldo falou anteriormente, que o microscópio ele tem as lentes oculares e as lentes objetivas. Aqui estão, então, as lentes oculares. São aquelas em que a gente vai apoiar os nossos olhos para observar, tá certo? Então, a lente ocular é um cilindro, como vocês podem observar, ela tem um formato cilíndrico, né? Com duas ou mais lentes que permitem ampliar a imagem real que é fornecida pela objetiva. Ah, mas eu não lembro qual que é a objetiva, você ainda não falou? Nós vamos falar, né? E depois vocês vão ver o conjunto todo do microscópio e vão entender melhor. Estou falando aqui por partes, só para que vocês conheçam. Então, a imagem final que nós vamos observar, ela é resultante da capacidade de ampliação das objetivas e das oculares, tá? Porque as oculares, elas então têm uma capacidade de ampliação próxima a 10 vezes,
Existem algumas que ampliam apenas 3 vezes, mas normalmente as oculares ampliam 10 vezes, tá? Como eu disse para vocês, são duas, né? Aqui nós vamos apoiar os nossos olhos. Então, lembrando, um conjunto de lentes que vai permitir, juntamente com a imagem fornecida pelas objetivas, a formação de uma imagem mais próxima dos olhos do observador, tá certo? Aí, voltando a frisar, as oculares podem ser de diferentes ampliações, sendo a mais comum a de 10 vezes, tá certo? Próximo slide tá aí carregando. Outro componente óptico importante, pessoal, são as lentes objetivas. Então, juntamente com as lentes oculares, nós temos as lentes objetivas, que fazem aí o conjunto que vão permitir a ampliação da imagem. As lentes objetivas são um conjunto de lentes fixas que ficam lá acopladas no revólver, que quando é girado, né, permite alterar a objetiva em questão e alterar também a ampliação necessária, tá? A objetiva, ao contrário das oculares, são as lentes que ficam mais próximas do material que nós vamos observar. As oculares ficam mais próximas dos olhos do observador, né? E as oculares mais próximas aí daquilo que vamos observar, ou seja, da lâmina, tá? É importante a gente saber que elas podem ser classificadas de duas maneiras. Não é muito comum a gente ouvir falar, mas elas podem ser classificadas como lentes objetivas secas, isso porque vocês vão ver que elas não entram em contato com nenhum líquido. E as mais comuns, pessoal, são aquelas que resultam no aumento de 4 vezes, 10 vezes e 40 vezes. E elas são designadas dessa maneira, são assim denominadas, porque a sua extremidade não entra em contato com a preparação, ou seja, entre a lâmina e a lente eu tenho somente ar, não tenho nenhum líquido envolvido, tá certo? Então, as mais comuns, aqui eu tenho as objetivas, tá? E as mais comuns são essas. Quais? De 4 vezes, 10 vezes, 40 vezes, tá? E também a de 100 vezes. Só que lembre-se, as oculares classificadas como do tipo secas, né? Não incluem as 100 vezes. Mas por quê? Nós já vamos ver. As objetivas de imersão, que são as objetivas de 100 vezes, elas, ao contrário do que nós falamos em relação à objetiva de 4, 10 e 40 vezes, tem a sua extremidade mergulhada em óleo, com o intuito de aumentar o poder de resolução da objetiva. O que acontece, pessoal, é o seguinte, é o que está demonstrado aqui na figura à direita. Quando eu coloco o óleo de imersão na lâmina, eu então estou proporcionando à minha observação um aumento diferencial, porque o índice de refração do óleo, que é óleo mineral que nós utilizamos, é muito parecido ao índice de refração do vidro. Assim, desta maneira, o feixe de luz ele não se dispersa na lâmina, como acontece aqui à esquerda. Ele, então, se concentra na minha amostra e diretamente para a minha objetiva. Vocês entenderam isso, pessoal? A objetiva de 100 vezes é somente utilizada com óleo de imersão. Não é utilizada para análise a seco, tá? Não é possível focar nada com objetiva de 100. Nós iniciamos pela objetiva de menor aumento, que é a de 4 vezes, passamos para de 10, para de 40 e depois, se for o caso, utilizamos o óleo de imersão, dependendo da funcionalidade ou do objetivo da nossa análise, tá bom? Então, repetindo,
o óleo de imersão, ele tem um índice de refração semelhante ao índice de refração do vidro. Então, dessa maneira, ele permite com que a luz não seja completamente dispersa ao longo da minha lâmina. Pelo contrário, ela é convergida aí num ponto específico da lâmina. Tá certo? Vocês já tinham tido alguma aula de microscopia antes? Exatamente. Isso que o Ronaldo falou é muito importante. Existe uma ordem, né, para ser seguida quando a gente vai utilizar o microscópio, né? Como eu disse para vocês, nós vamos colocar então a nossa lâmina, posicioná-lo, nós vamos afastar ao máximo a platina das objetivas, né? Normalmente existe um espaço vazio no revólver, que é onde ficam acopladas as objetivas, e é dessa maneira que nós devemos desligar o microscópio, né? Mas quando nós formos ligá-lo, nós inicialmente colocamos a nossa lâmina, a platina deve estar o máximo afastada das objetivas, colocamos a lâmina, fixamos com a pinça e então vamos começar a focar. Começamos pela objetiva de 4 vezes. Vamos então movimentando aí o macrométrico de forma que possamos elevar a platina até próximo aí das nossas objetivas. Primeiramente a de 4 vezes. Aí nós vamos fazer pequenos ajustes com o micrométrico até a gente conseguir o foco. Conseguimos o foco, passamos para a objetiva de 10, passamos para a objetiva de 40. Como que eu ajusto o foco entre as objetivas? Com o micrométrico, tá certo? Depois, se a gente quiser passar para a objetiva de 100, aí nós vamos colocar uma gotinha de óleo de imersão, né? Vocês vão perceber que a lâmina vai ficar completamente em contato com o objetivo de 100. E aos poucos, com o micrométrico, nós vamos afastando até obter a imagem, tá bom? Tá certo. Vocês entenderam? Então, respondendo a pergunta do Ronaldo, sim, há uma sequência de lentes. Quais são? Da menor para maior. Sempre. Normalmente, nós devemos encontrar o microscópio, obviamente, desligado. Se tiver algum local vazio no revólver, de preferência nessa posição, ou seja, que nenhuma objetiva esteja posicionada em relação à platina. Se não tiver, é a de 4 vezes, tá? Nós devemos também encontrar esse microscópio com a platina o mais distante possível das objetivas e aí nós iniciamos. Colocamos a lâmina na platina, fixamos com a pinça e vamos subindo com o macrométrico. Subindo, 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 encontramos aí uma imagem. Encontramos a imagem, fazemos ajustes finos com o micrométrico. Ok, na de 4 vezes, passamos na de 10 vezes, focamos com o micrométrico. Passamos para de 40 vezes, focamos com o micrométrico. E se for o caso, passamos para de 100 com óleo de imersão, tá bom? Eu não entendi, Ronaldo, se muda a objetiva quando dá o foco, é isso? Isso, a lente, tá. Então, o que vai acontecer é o seguinte, conforme você deu início lá ao seu processo de observação, você vai começar na lente de 4 vezes. Conseguiu o foco, aí vai para de 10 vezes, tá? Tem como iniciar pela objetiva de 10 vezes e você conseguir o foco na de 10 vezes? Tem, só que é mais difícil, é mais fácil conseguir o foco pela objetiva de 4 vezes, tá? É muito legal na prática, vocês vão gostar muito, tá? Então, iniciamos pela objetiva de 4 vezes, passamos para de 10, para de 40 e, se for o caso, passamos para a objetiva de 100, tá? Então, pessoal, temos aqui um resuminho do nosso microscópio, que é formado da seguinte maneira. Nós temos aqui as lentes oculares, que tem um aumento de 10 vezes. Temos aqui as lentes objetivas, que podem ter aumento de 4, de 10, de 40 e de 100 vezes.
tá? O revólver é onde ficam fixadas as lentes objetivas. Temos aqui o braço, que é a estrutura pelo qual há a sustentação das demais. Temos a platina, que é onde fica a pinça e é onde nós vamos fixar a nossa lâmina. Temos os botões chamados de macrométrico e micrométrico, que são aqueles que vão permitir o movimento vertical da platina para cima e para baixo, sendo o micrométrico responsável pelos ajustes mais finos. Aqui nós temos o condensador, não tem demonstrado, mas abaixo dele nós temos aí o diafragma, e aqui nós temos a fonte de luz, que também é chamada de iluminação. Tá? Bom, pergunta da Cris. Para saber a resolução, multiplicamos a ocular vezes a objetiva. É isso mesmo. E é o nossos próximos slides, tá? Bom, pessoal, respondendo a pergunta da Cris, sim, é dessa maneira. E nós vamos ver aqui nos próximos slides. Como então funciona o microscópio? Nós vimos que existe a parte mecânica e os componentes oculares. Entendemos aí a função de todos os componentes, né, a estrutura do microscópio, e agora nós vamos ver mais ou menos aí como funciona, né, em teoria. A intensidade da luz, ela pode ser controlada, né, regulada diretamente através do botão que atua na fonte luminosa, que está demonstrado aqui pelo número 12, tá? Então, à esquerda menos luz, à direita mais luz, tá? Sempre, né, do menos para o mais. Se alguém esquece esse botão ligado, o que acontece é que quando você esquece esse botão no máximo, o que acontece quando liga vai direto a luz branca na nossa cara. O ideal é que sempre esteja no mínimo, né? Então, eu vou regular a minha luz pelo botão que atua na própria fonte luminosa, tá? Número 12. Ou indiretamente, através do quê? Do condensador, demonstrado em 6, e do diafragma, demonstrado em 7, tá? Se eu subo o condensador e abro o diafragma, eu aumento a intensidade de luz. Se eu desço com o condensador e fecho o diafragma, eu reduzo a intensidade de luz, tá bom? Pessoal, aqui nós vamos falar especificamente da pergunta da Cris. Como que é feito o cálculo final para saber quantas vezes nós estamos ampliando a nossa imagem? Ele é feito exatamente dessa maneira, multiplicando quantas vezes a ocular é capaz de ampliar por quantas vezes a objetiva que eu estou usando é capaz de ampliar. Então, para o cálculo da ampliação total, proporcionada pelo microscópio, basta multiplicar a ampliação da ocular pela ampliação da objetiva. As oculares mais frequentemente utilizadas são as de 10 vezes, aqui repetindo a informação anterior, e normalmente elas não são trocadas durante a observação, né? Por sua vez, as objetivas sim são trocadas, né, durante a observação, e nós temos aí as mais comuns são as de 4 vezes, menor aumento, 10 vezes médio, 40 vezes grande aumento ou 100 vezes, que é a objetiva de imersão, tá? Então, o cálculozinho tá aqui. Se eu tenho uma ampliação da ocular de 10 vezes e uma ampliação da objetiva de 4 vezes, ampliação total de 40. Se eu tenho 10 vezes da ocular, 10 vezes da objetiva, ampliação total de 100. E assim sucessivamente, até conseguir atingir 1000 vezes, tá bom? Esse é o cálculo básico, tá, pessoal? Existem microscópios que têm objetivas de aumento diferentes? Sim, alguns têm objetivo de 20, por exemplo, tá? O importante é que vocês saibam quantas vezes é capaz de ampliar cada objetiva e multiplique, então, pela quantidade de vezes em que as oculares são capazes de ampliar. Sendo assim, nós temos o cálculo da ampliação total. Tudo bem em relação a esse cálculo? Tudo bem?
um cálculozinho bem tranquilo. Então, pessoal, aí nós vamos voltar a falar mais um pouquinho do microscópio. Além dessa questão do cálculo de ampliação total, a imagem também depende, né? A imagem formada no final depende do poder de resolução. O que é poder de resolução? É a capacidade que as lentes em conjunto têm de distinguir e discriminar objetos muito próximos, tá? Para vocês terem uma ideia, o poder de resolução ele vai depender do comprimento de onda da luz utilizada, tá bom? Normalmente aí é 500 nanômetros. E o seu valor teórico para um microscópio óptico é cerca de 0,2 micrômetros, ou seja, 0,2 vezes 10 a menos 6 metros. Isso que significa, então, a distância que um microscópio óptico consegue detectar entre duas partículas é 0,2 micrômetros, tá? Ou seja, dois objetos têm de estar pelo menos a uma distância um do outro de 0,2 micrômetros para serem discriminados pelo microscópio óptico, tá? Este valor que eu falei para vocês, que é um valor teórico, ele é alcançado, né, de acordo com a qualidade das lentes e também então ele vai também sofrer uma variação de acordo com o preço, né? As lentes de maior qualidade vão ser mais caras e existem lentes de menor qualidade que vão ser mais baratas. Por isso é utilizado aí um valor teórico de poder de resolução, tá? Pessoal, já estamos finalizando, né? Para vocês terem uma ideia, o olho humano, né, ele é capaz de enxergar apenas a luz visível, como eu disse para vocês lá no início, né? E da mesma forma que ele só consegue perceber objetos que estejam a uma distância de 0,25 milímetros. Então, olhem para vocês verem. Se o olho humano consegue distinguir objetos que estão a 0,25 milímetros de distância, o microscópio ele consegue distinguir objetos que estão a 0,2 micrômetros, tá, de distância. É muito diferente. Por isso, pessoal, imagens de objetos extremamente pequenos, como da maioria das células, não são distinguidas pelos olhos. Aqui, pessoal, eu tenho um dado para vocês que é bem interessante. Deixa eu olhar ele aqui. Para vocês terem uma ideia, uma célula... Parou a transmissão? Pessoal? Pessoal? Pessoal, vocês estão me vendo?